Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num dos debates mais profundos e, para muitos, divisivos da fé cristã. Qual é a verdadeira igreja? E por que a discussão sobre guardar o sábado ou o domingo é tão central para essa identidade? Não é apenas sobre um dia da semana, mas sobre autoridade, interpretação da Bíblia e quem é o povo fiel de Deus no fim dos tempos. Vamos começar com a perspectiva apresentada em vídeos como o do pastor Ivan Saraiva, no programa Está Escrito Adoração. A lógica é direta. Se uma igreja está certa sobre suas doutrinas fundamentais, as outras, com ensinos contrários, devem estar erradas. A ideia é que a verdadeira igreja não nasceu no primeiro século, mas representa uma linhagem de fiéis que, desde o Jardim do Éden, mantiveram as doutrinas puras de Deus. Quais seriam essas doutrinas? A base está na criação. Primeiro, a guarda do sábado, instituído em Gênesis 2, como um sinal eterno da criação e da aliança com Deus. Segundo, a dieta original de Gênesis 1, vista como o plano de Deus para a saúde do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Terceiro, o matrimônio como a união monogâmica entre homem e mulher, conforme Gênesis 2:24. E, claro, a fé em Cristo como o Redentor, prometido desde a queda no Éden. Uma igreja que se desvia desses pilares, especialmente do sábado, estaria em apostasia. Para identificar essa igreja nos últimos dias, o foco se volta para Apocalipse 12, verso 17. O texto descreve um remanescente, os demais filhos da mulher, que são perseguidos por Satanás. E quem são eles? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Na interpretação adventista, guardar os mandamentos significa a obediência literal aos 10 mandamentos, incluindo o quarto, o mandamento do sábado. O desafio proposto é simples. A sua igreja guarda todos os 10? E o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Para os adventistas, isso se manifesta nos escritos de Ellen G. White, uma profetisa moderna que guiou a igreja. Aqui surge um ponto de grande debate. Para a maioria do protestantismo, que segue o princípio de sola scriptura, somente a Escritura, aceitar escritos pós-bíblicos como uma guia autorizada é um problema. É como se a Bíblia não fosse suficiente. Mas a defesa que se faz é: se um médico te dá uma receita que funciona e cura sua enfermidade, você não confiaria nele e o recomendaria a outros? Da mesma forma, se os escritos proféticos se provam úteis e consistentes com a Bíblia, por que rejeitá-los? Agora, vamos ao centro da controvérsia: a mudança do sábado para o domingo. De onde ela veio? O teólogo adventista Samuel Bacchiocchi, em sua tese de doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, argumentou que essa mudança não tem base bíblica. Segundo ele, foi um processo gradual influenciado por 3 fatores principais. Primeiro, o anti-judaísmo no Império Romano. Após as revoltas judaicas, os cristãos buscaram se distanciar de tudo que parecesse judaico para evitar perseguição, e o sábado foi a primeira prática a ser abandonada. Segundo, a influência pagã. O domingo era o dia do sol, o dies solis, um dia de adoração ao deus Sol invicto. Adotar esse dia facilitou a conversão dos pagãos. E terceiro, a autoridade da Igreja de Roma, que consolidou essa prática, culminando no decreto do imperador Constantino, em 321 d.C., que tornou o domingo um dia de descanso civil. Para a teologia adventista, isso é a prova de que a tradição humana foi colocada acima da lei de Deus e a observância do domingo se tornou a marca da apostasia. Mas qual é o contra-argumento? A grande maioria dos cristãos, católicos, protestantes e pentecostais defende a guarda do domingo. Eles argumentam que o domingo é o verdadeiro dia do Senhor, pois celebra a ressurreição de Cristo, que aconteceu no primeiro dia da semana, marcando o início de uma nova criação.
Textos como João 20, Atos 20 e 1 Coríntios 16 mostram os primeiros cristãos se reunindo nesse dia. A chave está em como se interpreta a lei. A visão majoritária é que Cristo cumpriu a lei. Colossenses 2 diz que o sábado era uma sombra das coisas que haviam de vir, mas a realidade é Cristo. Portanto, não devemos ser julgados por guardar ou não dias de sábado. Romanos 14 também dá liberdade de consciência sobre a observância de dias especiais. A Igreja Católica vai além, afirmando que, guiada pelo Espírito Santo, teve a autoridade apostólica para oficializar a celebração da ressurreição no domingo. O debate se resume a isto: a lei moral, os 10 mandamentos, ainda é totalmente válida para os cristãos hoje? A visão adventista diz que sim, sem tirar nem pôr. A lei moral é eterna, diferente da lei cerimonial, que apontava para Cristo e foi cumprida na cruz. Como o sábado foi criado antes do pecado e antes de Moisés, ele pertence à lei moral. A visão majoritária, por outro lado, entende que, embora a moralidade da lei seja eterna, o mandamento do sábado tinha um aspecto cerimonial de sinal da antiga aliança, que foi cumprido em Cristo, dando lugar à liberdade na nova aliança. E onde os pentecostais, como a Assembleia de Deus, se encaixam nisso? Para eles, a identidade da verdadeira igreja não está ligada à guarda de um dia específico. O movimento pentecostal vê a si mesmo como uma restauração da igreja primitiva, não pela fidelidade à lei, mas pela fidelidade ao Espírito Santo. O centro da fé é a experiência do batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas. A verdadeira igreja, nessa perspectiva, é reconhecida pelo poder de Deus em ação, pelos dons espirituais e pela paixão missionária, e não por um preceito legal. A discussão sobre sábado ou domingo é vista como um assunto secundário. Eles adotam o domingo como dia de adoração para celebrar a ressurreição, mas o fazem em liberdade, sem a obrigação de uma lei. O foco é a graça, não a lei. No final, o que vemos são diferentes caminhos para definir a mesma coisa. O povo fiel de Deus. Um caminho foca na obediência aos mandamentos eternos de Deus estabelecidos na criação. Outro foca na celebração da nova criação, inaugurada pela ressurreição de Cristo. E um terceiro foca na manifestação do poder do Espírito Santo. Diante de tantas denominações que o pastor Ivan chama de confusão ou Babilônia, o convite do Apocalipse ressoa: sai dela, povo meu. Cada um de nós é chamado a examinar as Escrituras, a orar e a buscar, com sinceridade, onde está a verdade. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa com respeito e amor. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.